uma viagem que reúne todos os elementos para se tornar inesquecível. 20 dias, 4 países e muitas histórias para contar. O Tempo de Lazer te convida a explorar o novo destino que o CPP preparou para você. Vem viajar com a gente! O Tempo de Lazer de hoje conta detalhes de uma viagem que foi batizada de Circuito Andino 4 Bandeiras. A viagem acontece entre 3 e 22 de setembro de 2019 e percorre Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. Quem nos adianta um pouco dessa aventura é Clécio Rogério, da PP Turismo, parceira do CPP nesse pacote, com condições exclusivas para os associados da entidade. Olá, Clécio, tudo bem? Tudo ótimo. E você, como é que tá? Tudo bem, Vivian? Tudo bem. Clécio, são 20 dias de viagem. Conta pra gente um pouquinho qual que é o diferencial desse roteiro. Um roteiro fantástico. Você pensar a diversidade de paisagens e de culturas que a gente tem no continente sul-americano. Isso é um roteiro de 20 dias, viagem diurna, ônibus extremamente confortável, ônibus de 2 andares, padrão luxo. E você sai praticamente de Porto Alegre, cruza a Pampa Úmida, sai por Uruguaiana, entra em solo argentino, cruza em Paso de los Libres, o rio Uruguai, entra na Argentina, vamos passando pela Pampa e aí pernoitamos em Santa Fé. Santa Fé é um espetáculo, túnel de entrada, enfim, arquitetura, uma tradição cervejeira, cultura. E de lá seguimos para Mendoza. Mendoza é considerada a adega da Argentina, já estabelecida no cenário mundial da produção de vinho, e aí vinhos de excelente qualidade. Vamos ter a possibilidade de visitar vinícolas, isso aos pés da Cordilheira dos Andes, né? Fazemos os passeios em Mendoza e aí nós adentramos no Chile, diversos monumentos, Santiago, uma cidade vibrante, cosmopolita, extremamente organizada. Vamos a Vina del Mar, Valparaíso, vamos a Puerto Varas, Puerto Montt, né, em direção ao sul, no Chile, e aí nós fazemos novamente uma passagem pela cordilheira, aí fazendo Cruce Andino. Cruce Andino é uma estrutura estabelecida há muito tempo, um pessoal extremamente profissional, em que você cruza a fronteira entre um país e outro, que é estabelecida em grandes lagos, que vão dos glaciares de degelo, cenários estupendos, maravilhosos. E a gente chega em Bariloche, fazemos o circuito Tico, como a gente fala, que é o circuito pequeno, Cerro Otto, Cerro Catedral. E aí de Bariloche a gente começa a retornar em direção ao norte, depois de fazer toda a estrutura, vamos a Bahia Blanca, fazemos Buenos Aires, navegamos no Rio da Prata, depois no estuário do Prata, vamos a Colônia del Sacramento, a primeira cidade do Uruguai, de Colônia do Sacramento, vamos a Montevidéu. De Montevidéu nós seguimos uma Punta del Este, passamos por Piriápolis e Punta, um dos balneários mais luxuosos da América do Sul. E aí no final do dia a gente chega praticamente no Chuí, né? No nosso Chuí. A gente começa a retornar para o Brasil. E, Clécio, a Cordilheira dos Andes é um dos destinos até assim mais visados pelos turistas, né? As cordilheiras, elas são, na verdade, o maior conjunto de montanhas em extensão do planeta, né? E em extensão é algo fantástico e é, sem dúvida alguma, como você disse, o ponto alto da viagem. Quando a gente começa a atravessar as cordilheiras, a gente começa a subir, a gente passa por alguns povoados, algumas pequenas cidades. Uma das coisas que é muito interessante que a gente percebe é que o roteiro ele é bem completo na questão também do clima, porque às vezes está vindo de um clima quente, só que aí as pessoas falam, pô, vocês vão pegar muito frio. E na verdade não, a gente já faz em setembro, porque é um mês que as grandes nevascas já passaram, mas ainda tem neve. E falam também que a passagem entre Puerto Varas para Bariloche é de encher os olhos, né? O cenário ele é fabuloso, porque você tem sempre ali em Puerto Varas, marcando a paisagem regional, o vulcão Osorno. E o vulcão Osorno, das várias vezes que a gente teve a possibilidade de fazer, sempre está coberto de neve. Aí a gente vamos fazer a nossa travessia saindo de Puerto Varas, tem lagos belíssimos de água cristalina e embarcamos nos grandes barcos, como se fossem catamarãs de grande proporção, mas muito seguros. A gente começa a navegar entre as grandes montanhas da cordilheira, de um lado Argentina e do outro lado Chile. É espetacular. São lugares como Puerto Bless, Peuja, Puerto Panuelo, que são lugares
de uma beleza muito diferente. E quando chega em Bariloche, normalmente vem à cabeça esqui, né? Sim. Bariloche, como você disse, eu acho que se consolidou ao longo de décadas, já se estabeleceu como destino mundial, né, e na América do Sul também, para atividade de esportes de neve, né, de esportes invernais. O esqui tem grandes estações de esqui, por sinal nós visitamos uma delas, que é justamente lá no Cerro Catedral. E se a pessoa tem a vontade de fazer o esqui, um dos dias da programação ela tem essa possibilidade de se organizar, a gente dá toda a orientação e toda a estrutura para que a pessoa vá até a estação de esqui e fazer subir o Cerro Catedral, esquiar, se come muito bem, né? Tem uma gastronomia muito boa na região, chocolate, alfajor, a gente visita a fábrica de chocolate, a cultura local permite também a prática das atividades outdoor, então é possível também num desses dias, né, se você se programar e escolher, tem que fazer suas opções, de visitar um glaciar. Fala um pouquinho pra gente, quem tiver interesse em participar dessa viagem, como deve proceder? O CPP tem uma condição diferenciada, né, na comercialização desse pacote, um parceiro nosso já de muito tempo. Então, quem é associado é só entrar em contato com o turismo do CPP, que certamente vai ter toda a facilidade, toda a comodidade, aquele atendimento onde o pessoal vai se sentir bem à vontade, muito bem acolhido e vai fazer essa grande viagem com a gente. E o Tempo de Lazer fica por aqui. Até a nossa próxima viagem!